O tema de hoje é febre. No questionário, que aliás você pode preencher com suas dúvidas e preocupações, uma mãe disse que a filha de 9 anos tem bastante febre. Eu entendi que a criança tem quadros febris com muita frequência. Como a febre é uma das queixas mais comuns nos serviços de pronto atendimento pediátrico, eu vou explicar alguns pontos que eu tenho certeza vão te ajudar muito. Primeiro ponto: quando falamos em febre, estamos nos referindo à temperatura da superfície do corpo, a temperatura corporal externa, que é medida com termômetro. Preste atenção que eu estou salientando que se trata da temperatura externa. Mais adiante, eu vou te contar que existe uma outra temperatura mais importante do que essa. Segue comigo que você vai saber logo logo. A temperatura externa padrão está entre 36 e 37 graus. De 37 a 37,8, nós consideramos o estado subfebril. Não está normal, mas também não é preocupante. A partir de 37,8, então, já é considerado febre. É importante você saber que esses valores são apenas referência. É lógico que existem outros fatores que interferem na gravidade da febre ou na interpretação da febre, como, por exemplo, a idade da criança. A febre em bebês até 3 meses de vida é muito mais preocupante do que em crianças maiores. Não dá para esperar, tem que investigar logo. Ou, por exemplo, a febre em criança que já tem alguma doença crônica preocupante, febre em crianças que convulsionam, ou febre acompanhada de outros sintomas importantes. Então, não basta só a temperatura, é um conjunto de fatores que vão nortear a importância que a gente vai dar, ou o peso que tem essa febre naquela situação. Segundo ponto: o que é a febre? A febre é uma reação do organismo a algum tipo de agressão. Qualquer agressão é capaz de aumentar a temperatura corporal. Essa agressão pode ser de inúmeros tipos, desde uma agressão emocional, o medo, a tristeza, a saudade. É a saudade. Uma vez eu atendi um bebê de 9 meses com febre alta há 3 dias. Não havia mais nenhum outro sintoma. O exame físico estava normal, os exames laboratoriais também estavam normais. O único fato que chamou a atenção da mãe foi que essa febre começou logo após a viagem do pai. Enquanto a mãe e o bebê aguardavam na observação do hospital, que a criança ainda mantinha febre, apesar de já ter tomado antitérmico, ter feito compressa e tudo que era possível ali no pronto-socorro, o pai acabou chegando. O bebê ainda estava nesse momento com 39 graus. O pai pegou a criança no colo, abraçou, conversou, brincou e poucos minutos depois, simplesmente a temperatura desapareceu, a temperatura normalizou e a febre foi embora. Ou seja, a causa da febre era a saudade do pai. Além do aspecto emocional, as causas mais comuns são as causas inflamatórias e as causas microbianas, vírus, bactérias, né? Outra coisa, a exposição solar exagerada também pode aumentar a temperatura corporal. Existem ainda causas menos frequentes, mas não vem ao caso aqui nessa nossa conversa. O importante é você entender que nem sempre a febre é devido a uma infecção. Portanto, nem sempre precisa de antibiótico, porque existe essa crença errada de que toda febre precisa de antibiótico. Na verdade, raramente a febre precisa de um antibiótico. Terceiro ponto: posso medicar quando meu filho estiver com febre? Sim, você pode medicar, principalmente antes de levá-lo para uma consulta médica. Abaixe primeiro a febre e só depois saia de casa. Examinar uma criança com febre prejudica o exame físico e acarreta uma percepção errada do quadro. A criança com febre sempre parece mais grave do que de fato está. Você já deve ter percebido isso em casa. Quando a febre abaixa, a criança volta a correr, brincar, sorrir, como se não tivesse nada. Quarto ponto: eu deixei por último uma informação muito importante e provavelmente nova para você. Além da febre externa, medida através do termômetro, da qual estamos falando, existe uma outra febre, a febre interna. Dentro do organismo também é preciso ter uma temperatura equilibrada de 37 graus. Nessa temperatura interna, todos os órgãos funcionam adequadamente. Ocorre que, com o estilo de vida contemporâneo, os hábitos alimentares, costumes de banho, tecidos sintéticos das roupas, o intestino preso, tudo isso faz com que a temperatura interna esteja sempre acima do normal, pelo menos 2 graus acima da temperatura externa, medida pelo termômetro. Ou seja, se o termômetro marca 37 graus, então saiba que dentro do organismo está pelo menos 39 graus. E essa febre interna gera inflamação dos órgãos
e dificulta o funcionamento deles. Essa é a febre com a qual nós devemos, de fato, nos preocupar, porque ela gera doenças e piora as doenças já instaladas. E essa febre não abaixa com antitérmicos. Então, agora eu vou te ensinar uma técnica para normalizar a temperatura interna. Ela pode ser feita quando a criança estiver com febre e também diariamente para manter sempre o organismo da criança saudável. Essa técnica faz parte do programa Slender para crianças, o programa que eu ensino na mentoria Mãe Regente e também no curso Pais Inteligentes. Então agora você vai conhecer de antemão essa técnica. Você vai precisar do seguinte: um recipiente com água fria, água da torneira, vinagre de maçã e uma toalha de rosto ou uma fralda simples de tecido. Se for uma criança pequenininha, um bebê, a fralda é mais adequada. Se for uma criança maior, a toalha é melhor. Uma toalha de rosto mais velhinha, que você separa só para isso. Então, primeiro, prepare a água fria com vinagre de maçã. Não existe uma medida precisa, mas em média, para cada copo de água fria, 2 dedos do copo de vinagre de maçã. O volume total dessa água deve ser suficiente para você molhar a compressa, seja a toalha, seja a fralda. Dobre a toalha ou a fralda para ficar mais prático de molhar. Molhe bastante. Torça a compressa, não muito até secar, mas o suficiente para parar de escorrer. E no quarto, com a janela fechada, sem ventilador ligado, sem ar-condicionado ligado, tire toda a roupinha da criança e esfregue essa compressa molhada em todo o corpo da criança, desde o pescocinho até os pés. Não é para passar levinho, é preciso uma ligeira pressão da compressa, uma escovação da pele com essa compressa. Quando você terminar, vista rapidamente a criança sem secar, ou seja, vista a roupinha por cima da pele úmida. O ideal é um pijama que cubra toda a superfície molhada da pele. Mantenha a criança no quarto até que a pele esteja seca. Em geral, vai de 30 a 40 minutos. Se o clima estiver mais frio, você pode agasalhar a criança, cobrir. E se estiver quente, deixa com pijaminha. E passado esse período, ela está liberada. Então, essa técnica, ela pode ser feita até de 3 em 3 horas, quando tiver alguma doença febril. Ela não só abaixa a febre, como ela acelera a resolução dessa doença que gerou a febre. E também pode e deve ser feita de rotina, diariamente, ao deitar, com a mesma responsabilidade com que se escova os dentes. É um procedimento que pode e deve ser incorporado na rotina da criança, porque ele não somente tira a febre, se ela estiver presente, mas principalmente equilibra a temperatura externa e interna, desinflamando o organismo. Então, em resumo, guarde bem 6 orientações importantes. Número 1, tenha sempre um termômetro em casa. Quem tem criança tem que ter um termômetro. Número 2, na suspeita de febre, meça a temperatura e anote o horário e a temperatura. Faça uma tabelinha. 3, normalize a temperatura. Faça banho, faça a compressa que eu ensinei, dê antitérmico e observe a criança. Ela voltou ao estado normal depois que a febre foi embora? Voltou a brincar e sorrir? Então fique mais tranquila, continue acompanhando. Nunca avalie a sua criança no momento da febre. Toda criança, como eu já disse, com febre fica prostrada, abatida, chorosa, rejeita comida, às vezes até vomita. Então você primeiro abaixa a febre e aí sim você terá uma noção mais clara de como ela está de fato. Se for uma criança a partir de 1 ano de idade, mais ou menos, e estiver tudo correndo bem, observe os sintomas e cuide dela pelo menos por 2 dias. A grande maioria das febres desaparece espontaneamente após esse período de 48 horas. Aguarde esse período, porque de duas uma, ou vai desaparecer os sintomas, ou ela vai melhorar substancialmente, ou surgirão outros sintomas que facilitam o diagnóstico médico e, consequentemente, facilitam um tratamento mais adequado. Quando procurar um médico? Se for um bebê até 3 meses de vida, procure logo. Procure já no primeiro dia de febre. Essa investigação tem que ser o mais precoce possível. Se for criança maior e ela estiver bem, dentro do que eu já falei, aguarde pelo menos essas 48 horas. Ou, se for uma febre muito alta, que volta em intervalos curtos, ou uma febre acompanhada de outros sintomas preocupantes, vômitos, tosse muito intensa, falta de ar, prostração, né, dor importante, se tiver convulsão, nesse caso, você procure antes das 48 horas. Mas se você abaixou a febre, a criança volta ao normal, não tem nenhum outro sintoma muito relevante, aguarde pelo menos 48 horas antes dessa avaliação. E, sexta, faça a técnica da compressa com vinagre de maçã rotineiramente. Espero ter ajudado e até o próximo tema.